Eu me chamo Rodrigo, tenho 32 anos e até poucos meses atrás estava noivo da mulher que eu achei que Deus tinha colocado na minha vida. O nome dela é Camila. Linda, simpática, devota, daquelas mulheres que conquistam todo mundo na primeira conversa. A gente se conheceu em um grupo de oração da igreja, num retiro de jovens casais. Eu era meio cético antes de tudo isso, mas ela me levou de volta para a fé, e foi por causa dela que eu comecei a acreditar que o amor podia mesmo ser sagrado. Nosso relacionamento era leve, cúmplice, cheio de planos e bênçãos. Eu fiz tudo certo. Esperei o tempo dela, respeitei os limites, aceitei o celibato até o casamento, porque ela dizia que queria se entregar pura no altar. E eu achei bonito, nobre até, porque na minha cabeça isso significava que ela me amava de verdade, que queria construir um lar abençoado. E o mais louco de tudo, o nosso casamento seria celebrado por ninguém menos que o Padre Augusto, o mais querido da nossa paróquia. Ele era quase um pai para Camila. Foi quem a crismou, quem aconselhava ela em tudo, quem a consolou quando ela perdeu o pai. Eu achava bonito essa relação de afeto e confiança. Ele também me acolheu com carinho. Me chamava de filho, dizia que via em mim um homem de fé. A gente já tinha marcado a data, 8 de dezembro. Uma cerimônia simples, mas com tudo o que tínhamos direito. Igreja decorada com lírios, coral, bênção especial para os noivos. A Camila estava empolgada, dizia que sonhava com esse dia desde menina, até que algumas coisas começaram a me incomodar. Primeiro, ela começou a sumir mais do que o normal. Dizia que era por causa dos preparativos da igreja, das reuniões com o padre, dos ensaios da cerimônia. Eu, bobo, achava bonito o envolvimento dela. Depois ela começou a esconder o celular. Nunca fez isso antes. E dizia que era por causa das surpresas do casamento. E o pior, começou a ter umas conversas longas demais com o tal do padre. Conversas particulares que ela não compartilhava comigo. Um dia, eu cheguei antes do horário marcado na igreja e os dois estavam na sacristia, conversando com as portas fechadas. Ela saiu vermelha, ele saiu ajeitando a batina, mas eu não quis acreditar em nada errado. Impressão sua, Rodrigo, eu me dizia. Você tá ficando paranoico por nervosismo do casamento. Mas o meu coração começou a gritar. E quando o coração grita, não tem como ignorar. Eu comecei a observar mais, a notar os olhares, os sorrisos contidos, as mãos que se encostavam por um segundo a mais. Algo ali estava fora do normal. Um dia, mexendo nos papéis do guarda-roupa em busca dos comprovantes do buffet, encontrei uma carta dobrada no fundo da gaveta da Camila. Uma carta escrita à mão. E não era para mim, era do padre. E dizia assim: Você sabe que o que temos é mais forte do que qualquer cerimônia. Mesmo celebrando a união de vocês, o que eu quero mesmo é continuar tendo você só para mim. No altar, estarei te olhando como quem te ama, não como quem abençoa. Aquilo me rasgou por dentro. Era como se alguém tivesse cuspido no meu amor, na minha fé, nos meus planos, em tudo o que eu construí com ela. Eu tremia. Não sabia se chorava, se gritava, se vomitava. Meu corpo inteiro queimava de decepção. Liguei para ela na hora. Camila, onde você tá? Tô na igreja, meu amor. A gente tá montando a programação com o padre. Volta para casa, agora. O que aconteceu? Você tá bem? Volta, só isso. Que eu precisava olhar nos olhos dela. Precisava ver se ela ia mentir na minha cara. Quando ela chegou, segurando o buquê de ensaio com aquele sorriso falso de quem tá fingindo normalidade, eu já estava sentado com a carta aberta em cima da mesa. Quer me explicar isso aqui? Rodrigo, eu... Você o quê, Camila? Você estava me traindo com um homem que ia nos casar com o padre? Não é o que você tá pensando. Então me explica o que é. Me explica por que tem declaração de amor dele para você. Me explica por que vocês estavam se encontrando escondidos. Ela começou a chorar. E quanto mais chorava, mais eu sentia nojo. Não só da traição, mas da hipocrisia. Porque ela me fez acreditar que tudo era puro, que nosso relacionamento era sagrado. E no fim, ela se entregou nos braços de alguém que usava a batina como escudo e o altar como esconderijo. Foi um erro. Foi só uma vez. Uma vez não se escreve em carta. Uma vez não olha com amor no altar. Uma vez não destrói uma vida.
Naquele momento eu entendi. O casamento tinha acabado antes mesmo de começar. Naquela noite, depois da confissão forçada da Camila, eu fui embora. Não dormi em casa, não comi. Não falei com ninguém. Só fiquei vagando de carro pelas ruas tentando entender como é que uma coisa que parecia tão certa podia desmoronar tão rápido. Eu não sabia o que doía mais. Ser traído por quem eu amava, ou ser traído por alguém que eu chamava de pai espiritual. A fé que ela me apresentou foi a mesma que usaram para me enganar. No dia seguinte, o celular não parava de tocar. Camila ligava, mandava mensagens, chorava nos áudios. Dizia que me amava, que tinha se arrependido, que tinha sido só uma fraqueza. Mas eu não conseguia nem ouvir a voz dela sem sentir náusea. Na mensagem mais longa, ela escreveu: Rodrigo, eu juro que isso não muda o que eu sinto por você. Foi um momento, uma confusão. Eu estava carente. O Padre Augusto sempre foi presente. E eu errei. Mas a nossa história é maior que isso. Por favor, me perdoa. Maior que isso como? Como uma história pode continuar depois de um tapa tão grande na alma? E o pior, eu ainda não sabia o que fazer com o Padre Augusto. Denunciar, enfrentar, me calar. Por dentro, eu estava em chamas. E quando fui confrontar o homem, a hipocrisia foi ainda maior. Fui até a paróquia num sábado à tarde. Ele me recebeu com um sorriso cínico, como se nada tivesse acontecido. Padre, eu sei de tudo. A Camila me contou e eu li a carta. Ele fechou a cara, se ajeitou na cadeira, mas ainda tentou bancar o calmo. Filho, a fé também é cheia de provações. Somos humanos, erramos, mas nada disso tira o amor de Deus por você. O que o senhor fez não foi um erro. Foi uma escolha consciente escondida atrás de uma batina. Você nunca tratou Camila como ela merecia. Foi ela quem veio até mim em busca de carinho. Aquilo me atingiu como uma facada no meio do peito. Não bastava me trair, ainda queria me culpar. O senhor devia me pedir perdão de joelhos, não justificar o injustificável. Saí dali tremendo, e naquele mesmo dia fui até a cúria da cidade. Entreguei tudo, prints, áudios, a carta manuscrita. Fiz questão de mostrar que ele tinha quebrado votos, não só comigo, mas com a própria igreja. E mais, mandei uma mensagem para a família da Camila, para o grupo dos padrinhos, para o coral. Avisei que o casamento tinha sido cancelado, sem explicar muito. Só disse: a cerimônia que aconteceria no dia 8 de dezembro foi suspensa por motivos graves. Agradeço a todos que torciam por nós, mas algumas bênçãos vêm disfarçadas de livramentos. Foi duro, humilhante, dolorido, mas eu precisava sair disso com dignidade. Camila sumiu por uns dias. Depois me mandou uma última mensagem. Sei que te perdi. Sei que não mereço nada. Mas eu te amei, Rodrigo. Mesmo errando. Mesmo me confundindo. Só queria que você soubesse disso. Não respondi, porque às vezes o silêncio é a única resposta que um coração ferido consegue dar. Nos domingos seguintes eu passei a evitar a igreja. A missa, o altar, tudo aquilo tinha se tornado um gatilho. Mas dentro de mim, algo também começou a se curar. Porque eu entendi que o amor verdadeiro nunca viria escondido, mentido, disfarçado de fé. E, principalmente, nem toda luz vem de quem se diz iluminado. Nos dias seguintes ao cancelamento do casamento, o burburinho se espalhou. Primeiro entre os padrinhos, depois entre os fiéis. E logo a cidade inteira já comentava. Rodrigo desmarcou tudo de última hora. Camila sumiu. O Padre Augusto foi afastado. Mas ninguém sabia o motivo real. Até que um dos funcionários da Cúria, que viu os documentos que eu entreguei, espalhou tudo. E aí, o escândalo explodiu. Começaram os prints, as ligações, as perguntas constrangedoras. Me paravam no mercado, no trabalho, na rua, e perguntavam com aquele tom disfarçado: Rodrigo, é verdade que o padre estava com a tua noiva? É, e eu não abaixava mais a cabeça, porque a vergonha não era minha. Quem erra escondido tem que ter coragem de encarar a verdade à luz do dia. A Camila desapareceu das redes sociais, tirou o noiva do Rodrigo da bio, apagou todas as nossas fotos. Depois fiquei sabendo que ela viajou para a casa de uma prima, em outra cidade. O Padre Augusto, por outro lado, foi afastado da paróquia por tempo indeterminado, segundo o comunicado oficial. Mas nos bastidores diziam que o Vaticano estava investigando, porque não era a primeira denúncia. Sim,
Eu fui só mais uma vítima. Muita gente me apoiou, mas alguns fiéis fanáticos ficaram do lado dele. Diziam que eu estava querendo manchar a imagem da igreja. Mas quer saber? Ninguém mancha o que já está sujo. E nessa época, eu mergulhei num processo de cura. Comecei a fazer terapia. Voltei a correr de manhã. Passei a visitar os meus pais com mais frequência. Comecei a viver a vida. Pela primeira vez, sem planos que incluíssem outra pessoa. Foi aí que, numa tarde comum de sexta-feira, recebi uma visita inesperada. Era a mãe da Camila, uma senhora muito religiosa, muito doce, que sempre me tratou como filho. Ela entrou na minha sala com os olhos cheios de lágrima e disse: Rodrigo, eu não vim pedir para você voltar com ela. Sei que minha filha destruiu o que vocês tinham, mas vim te agradecer por não ter exposto ela nas redes, por ter sido digno até na dor. Fiquei sem palavras, porque até ali eu achava que só estava sangrando. Não imaginava que, mesmo na dor, eu ainda estava dando exemplo. A senhora então me entregou um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão pela Camila. Rodrigo, essa é a última vez que eu tento me explicar. Não espero perdão, só quero que você entenda que eu me perdi, me confundi, fui fraca. Eu idealizei você como meu salvador, e quando percebi que você era só humano, me deixei cair no colo de alguém que fingia ser santo. Eu vou carregar essa culpa, talvez para sempre, mas não queria que o nosso amor fosse lembrado só pelo erro. Te amei sim, mesmo tendo te ferido. Me perdoa por ser o abismo no meio do teu altar. Fechei a carta com a alma pesada. Eu ainda a amava, talvez, mas tem feridas que o amor não consegue mais fechar. E naquele mesmo final de semana fui até o mar. Fiquei ali vendo o horizonte sozinho, com os pés na areia, e percebi que mesmo sem aliança, mesmo sem cerimônia, mesmo sem igreja, eu estava em paz. Porque a liberdade vem quando a gente para de fingir que está tudo bem. Quando a gente aceita que nem toda bênção precisa de um amém no final. Meses se passaram. A vida seguiu, mas as cicatrizes ainda estavam ali, mesmo que invisíveis. Voltar a confiar foi o maior desafio. Voltar a pisar numa igreja, ainda mais difícil. Durante muito tempo, tudo que envolvia casamento, fé ou até um simples coral de missa me causava enjoo. Era como se a minha alma tivesse desenvolvido alergia a tudo que um dia representei com amor. Mas a vida tem dessas ironias, né? Ela derruba, mas também aponta novos caminhos. Um dia, ao sair de uma palestra sobre perdão, sim, eu fui atrás disso para tentar aliviar o peito, conheci a Isabel. Diferente da Camila, simples, real, sem promessas mirabolantes, sem se esconder atrás de religião. Ela me ouviu, me olhou com verdade e, aos poucos, me ajudou a reconstruir partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. A gente começou devagar, sem pressa. Eu deixei claro desde o início. Tô remendado ainda. Tô aprendendo a acreditar de novo. E ela só sorriu e respondeu: Todo mundo tem um ponto rasgado, Rodrigo. A diferença é quando alguém decide costurar junto. Enquanto isso, a Camila continuou longe. Soube por conhecidos que ela tentou retomar a vida espiritual em outra cidade. Mas parece que carrega a culpa como sombra. Já o padre Augusto foi oficialmente afastado da igreja. A denúncia que eu fiz não foi a única. 2 outras mulheres apareceram, uma delas casada. A hipocrisia que ele escondia atrás da batina finalmente veio à tona. Mas o mais forte para mim foi o dia em que recebi uma carta da própria Cúria, assinada pelo bispo, pedindo desculpas formais pela conduta do sacerdote. Foi uma das primeiras vezes que vi a instituição reconhecer o erro com clareza. E naquela noite, sentado sozinho com a carta nas mãos, eu chorei. Mas não de dor, de alívio, porque finalmente o mundo estava reconhecendo o que tentaram me fazer duvidar, que eu fui traído e humilhado por 2 pessoas que deveriam me proteger. E eu sobrevivi. Hoje não carrego mais raiva, mas também não carrego mais fé cega. Aprendi que nem todo amém é sincero, nem todo altar é sagrado, nem toda promessa de pureza é verdadeira. Mas, acima de tudo, nem toda bênção é divina. Algumas são só maldições disfarçadas. Se você que está me lendo agora acha que conhece alguém por causa da fé que essa pessoa demonstra, olha de novo. A verdadeira luz não vem de quem prega bonito. Vem de quem vive com verdade. Eu quase me casei com uma mentira e quase fui abençoado por um impostor.
Mas graças a Deus, ou ao destino, ou à dor que gritou no meu peito, eu descobri a tempo. E mesmo sem terno, sem marcha nupcial e sem alianças, hoje eu celebro a verdade, porque essa sim merece ser eterna.